Nós estamos aqui no vídeo 89 de abril de 2025, na estrada que nós mostramos no vídeo anterior, sendo que o objetivo deste vídeo é mostrar a situação da estrada comparada com um mês atrás, onde nós tivemos um total de aproximadamente 90 milímetros de chuva, e fazendo uma correção em relação ao que nós dissemos anteriormente. O total de chuva nesse período que nós estamos medindo foi de 1020 milímetros e não 1150, conforme a gente tinha dito. E também esclarecendo que nós temos então dois objetivos básicos nesse vídeo hoje. Além de observar a situação da estrada, definir ações básicas para a retenção de água ao longo do leito da estrada, nesses 7 quilômetros. Sendo que nós calculamos em torno de 3,3 quilômetros de situação crítica na estrada dentro desses 7 quilômetros, até lá no alto da serra. Este é o pé do morro, do primeiro morro que nós mostramos no vídeo anterior. Olha a situação aqui após o que aconteceu durante esse mês que eu disse há pouco. Olha o sinal aqui da enxurrada. Nós tivemos aqui o impacto de uma chuva de 50 milímetros há 16 dias. E depois dessa chuva de 50 milímetros, nós tivemos em torno de 30 milímetros distribuídos em 3 chuvas. Então, como esse morro não tem captação de água ao longo dele, através de nenhuma barraginha ou caixa na margem da estrada, a água está descendo toda aqui e logo ali à frente está o curso d'água. Aqui é o alto daquele morro, a parte mais alta dele. Nós já mostramos outro dia, olha o sinal da enxurrada, né? Sinal do escoamento, onde ela não teve um trecho grande para ela ganhar velocidade, mas ela causou um grande impacto aqui. E ali houve uma escarificação do solo, então parece que foi tentado fazer alguma coisa. Mas é aquilo que nós falamos, atuar na consequência não resolve, tem que atuar na causa. Aqui mais um morro, onde o escorrimento de enxurrada começa aqui, né? Aqui é o alto do morro. Vamos descer esse morro para a gente observar as duas sarjetas, né? Esta e a de cá. Olha o sinal do escoamento aqui. E a gente verifica, vamos poder ver mais embaixo ali, comparar com o que a gente mostrou no vídeo anterior. Mais um ponto, esse ponto a gente mostrou no vídeo anterior. Então observem a mudança da situação aqui da estrada em relação às enxurradas e perda de cascalho. Aqui uma saída, né? E ali embaixo está o fio d'água e o brejo. Vamos descer aqui para a gente mostrar mais abaixo. Observe que parece que está tudo relativamente bem. A água para um lado, para o outro da estrada, com algumas deficiências, mas vamos lá, vamos seguir. Aqui a gente já verifica que está o resultado inadequado, né? A água deixou de escorrer aqui no canto do barranco, atravessou a estrada e desceu para o brejo. Tá? Nós não vamos fazer aqui recomendações, nós vamos mostrar a primeira situação. Lembrando que não é um diagnóstico, é um reconhecimento de campo associado a uma história que a gente já conhece da estrada. Para mim primeiro aqui. Primeiro, bom, aqui está o pé do morro, né? Primeiro considerar que a grande parte, ou quase totalmente a água do morro, está chegando aqui nesse local, dos dois lados da estrada. Né? Aqui está o curso d'água. E então nós não temos nenhuma estrutura segurando esse cascalho aqui. Ele está indo para o curso d'água, né? E aqui mostrando a área plana, nós temos outros defeitos no leito da estrada. Dos 3,3 quilômetros com problemas mais críticos, nós escolhemos 2 para a gente focar nesse vídeo, sempre no leito da estrada. O primeiro trecho, esse aqui de aproximadamente 160 metros, onde nós mostramos aquela lombada, onde a moto cruzou lá a lombada no vídeo anterior. Vamos caminhar aqui
Vamos caminhar aqui um pouco, só para a gente visualizar lá no fundo aquela lombada. A gente agora está mostrando, né, uma visão geral do trecho, até lá embaixo onde a gente vê o empoçamento de água na lombada, onde a água atravessa a estrada rumo ao curso d'água. Esse é um pequeno trecho, muito próximo daquele que nós escolhemos lá para a gente depois detalhar, né? Mas ele é muito didático, né? A gente vê claramente o escoamento lá em cima, já formando as costelas, né? Aqui a gente vê o ladrão que não está comportando, né? Ou o bigode que não está comportando o material, ele já saturou, já encheu e a água veio aqui para a estrada. A água veio com mais força e a gente vê claramente aqui que ela lavou o cascalho, né? Sendo que aqui nós temos espaço para reter essa água e o cascalho. Observando aqui as sarjetas, né? Que são essas pequenas margens paralelas ao leito, e também a margem externa. A gente observa que nós temos espaço suficiente para construir aqui uma barraginha ou uma caixa seca e reter essa água de chuva e o terraço, tanto do lado de baixo quanto aqui do lado de cima. Bom, nós temos dois aspectos importantes assim a observar, né? Primeiro, em relação aos problemas, nós estamos tentando mostrar os problemas, as suas causas, suas origens e algum comentário sobre a possível alternativa. Então nós não sabemos quais as alternativas para solucionar o problema? Claro que a gente sabe. Nós não estamos descrevendo isso porque a gente não combinou nada com a prefeitura a respeito disso. Então a prefeitura tem as prioridades dela. Agora, se a prefeitura combinar para que a gente faça uma recomendação ao longo da estrada, aí sim nós vamos fazer uma recomendação completa. Aqui, hoje, nós estamos apenas fazendo alguns comentários sobre isso, mas bastante efetivos, bastante concretos, né? Bom, é importante observar, a gente tem observado, né, desde o início do vídeo, que nós temos uma vegetação já bastante significativa, né, aqui nas sarjetas, né, da estrada. Então isso é um aspecto importante na tomada de decisão. O que fazer com isso, né? Outro aspecto é o limite de comprimento da rampa, né? Quanto maior o comprimento da rampa da estrada, maior o impacto que nós vamos ter aqui embaixo no escoamento da água, né? E na erosão e assim por diante. E em áreas mais declivosas é importante a gente ter a quebra de energia, né? A quebra de energia dessa enxurrada, de velocidade dessa enxurrada, né? E também travessias secas. E outros aspectos que existem na estrada. Então, no reconhecimento de campo e nas experiências que nós temos a respeito dessa situação, nós temos aqui uma visão que deve ser confrontada com a visão da prefeitura, em relação ao que nós estamos dizendo, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse é o segundo trecho que nós vamos mostrar, que a gente escolheu para mostrar. Então aqui está a base dele, aqui está recebendo, esse ponto está recebendo aqui grande parte da enxurrada que vem desse segundo morro que nós escolhemos como referência, tá? Que é um morro aí de aproximadamente quase 300 metros de comprimento. Então olha só, olha o impacto aqui da enxurrada atravessando a estrada. Aqui, por exemplo, não tem uma travessia seca, uma travessia com manilhamento. Então o ideal seria isso? Não, eu até não gosto muito de travessia. Eu prefiro que essa água seja amortecida na margem da estrada antes de atravessar a estrada. Que se ela atravessar aqui suavemente, não vai causar esse problema que a gente está vendo aqui. Olha só o arraste, o rastro que a enxurrada deixa, e ali embaixo está o curso d'água. Vamos caminhar aqui para cima, nesse trecho, para a gente mostrar mais detalhes. Vamos mostrar aqui um ponto importante aqui. Ó,
Aqui na base do morro, ó, né? A gente tem um espaço aqui, ó, que cabe aqui uma caixa, uma barraginha. E ali, inclusive, tem uma linha de drenagem, né? Ó. Se a gente olhar daqui, tem uma pequena linha de drenagem onde já desce uma água já direcionada ali. Então esse é um ponto importante. Está logo antes da travessia da água na estrada, né? Mais uma vista mais distante da travessia da água na estrada. E aqui mostrando já o morro com alguma declividade já. Este é um ponto muito conhecido e lembrado pelos moradores e usuários dessa estrada, que é um dos principais morros, onde ele tem uma declividade mais acentuada e tem algum afloramento de rocha. Mas nesse caso aqui, o que a gente pode mostrar? Que não está havendo um direcionamento adequado da enxurrada, né? Aqui houve uma tentativa aqui de melhorar, mas enfim, não está adequado. Vamos olhar para baixo, o que está acontecendo? Ali, logo à direita do carro, a gente tem uma saída, como se fosse um bigode, né? Mas a água está indo direto para o cidade, conforme a gente já mostrou. Vamos mostrar mais embaixo aqui. Bom, aos olhos de quem conhece a estrada está boa. Mas não é o nosso objetivo avaliar isso. O nosso objetivo é avaliar o comportamento da água, né? Lembrando que de um total aí que chove nesse período aí, ao longo de um ano, em torno de 85% dessa água vai embora. Então nós temos uma oportunidade de reter 85% dessa água. Isso é um critério que nós estamos utilizando. Alguém pode usar um critério um pouco diferente, tá? Bom, então é específico para a estrada que nós estamos discutindo. Para as margens, aí de 30 metros em cada lado, ou 50 ou 200 metros, seria uma outra abordagem. Então nossa finalidade aqui, conforme a gente tem falado desde o vídeo 76, e principalmente nos últimos 3, 4 vídeos, é mostrar como que nós podemos reter essa água. Nesse caso aqui, nesse trecho de quase 300 metros de comprimento, ou que seja 200, não importa, o que é importante? É que aqui nós temos a oportunidade de fazer algumas lombadas, melhorar os bigodes, saídas de água, fazer algumas caixas, algumas barraginhas. Lá embaixo, se quiser, pode construir uma travessia de água na estrada, né? Então, sim, a gente tem alternativa. Essa vegetação, basicamente, a nossa recomendação é não passar patrol nessa estrada, é segurar essa vegetação de outra forma. Fazer um manejo dela, roçação, herbicida, coisas desse tipo. Conforme eu disse, o ideal é a gente trabalhar 100% do controle de enxurrada ou de escoamento na estrada e nas suas margens. Nesse caso, com o nosso critério adotado, nós estamos trabalhando com o objetivo de 60%, ou a meta de 60% de controle disso. Ou seja, no leito e nas sarjetas, tá? E aí, nesse caso, essas práticas que nós dissemos, nós podemos mostrar numericamente que elas resolvem 60%, tá? Dos problemas de uma maneira adequada e sustentável, né? Então, por exemplo, essa vegetação, conforme eu disse, o ideal é não passar lâmina de patrol nessa vegetação, porque nós temos duas teorias, né? Há quem defenda, por exemplo, que passe a lâmina da patrol jogando esse material para fora. Já tem os que defendem jogar esse material para dentro. Nós recomendaríamos não mexer nesse material com a lâmina da patrol, tá? É aquilo que a gente já disse. Uma reta escavadeira e 2 homens torna essa estrada ao longo aí de 3, 5 anos extremamente viáveis do ponto de vista ambiental, ecológico, econômico e sustentabilidade hídrica. Complementando e esclarecendo algo que possa não ter ficado muito claro no ponto. A nossa estrada de 7 km está paralela ao córrego, cruzando 20 grotas, com aproximadamente 15 nascentes, tá?
e o reconhecimento de campo e considerando o histórico da estrada. Aqui os critérios da identificação dos problemas e aqui as prioridades a serem respeitadas pela prefeitura. Aqui a metodologia, critérios e parâmetros em relação aos morros, precipitação, a chuva que eventualmente possa infiltrar nas margens da estrada e aqui o escoamento efetivo a ser trabalhado ao longo do leito da estrada, sendo que nós identificamos a necessidade de construção de aproximadamente 60 caixas ou barraginhas ao longo dos 7 quilômetros e numa eventual chuva de 60 milímetros, que seria uma chuva bem significativa durante meia hora, essas caixas e barraginhas seriam o suficiente para atender 60% da demanda da estrada e das margens. Quando a gente fala margem, nós estamos trabalhando com 30 metros ao longo da estrada, porque é uma experiência já vivenciada e trabalhada no vídeo 86, onde a estrada está com bastante problema de conservação, em 30 metros de cada lado não tem barraginha nem curva de nível, apesar do restante existir. Aqui os resultados dos números do vídeo de hoje. De julho, nós classificamos aqui em 3 períodos, né, de menor intensidade de chuva, maior e médio, sendo que nós trabalhamos com chuva acima de 4 milímetros, que são significativas para as enxurradas nas estradas. Então, somando a quantidade de cada faixa, nós tivemos um total de 1.020 milímetros, com 15 chuvas de 4 a 10 milímetros, e um total de 124 milímetros, nessa faixa aqui, de 4 a 10 milímetros. Então, cada faixa tem o seu resultado, sendo que, por exemplo, na última faixa, acima de 40 milímetros, nós tivemos, em cada período, a quantidade de chuva, e aqui o total de chuva nesse período, e o total em milímetros. Então, nós tivemos uma média de 61 milímetros por chuva. Essa chuva aqui, essa faixa é uma faixa extremamente significativa para a condição de estrada. Eu não estou detalhando em função do tempo, mas você que está assistindo o vídeo pode parar um pouco mais nesse slide e observar que ele tem muito mais informações que são fundamentos para a gente chegar ao resultado de afirmar o que nós estamos perdendo, o que nós podemos reter de água e de cascalho ao longo da estrada. Então, aqui a gente tem uma média aqui por faixa, né, em milímetros. Muito bem, então aqui a gente tem realmente a realidade da estrada em termos de comportamento hidrológico. Bom, aqui nós selecionamos os 2 trechos que nós mostramos lá no campo, né, e a largura da estrada, declividade, a área, potencial de escoamento e aqui o percentual que nós estamos considerando. E aí nós temos então, para reter esse volume, o número de caixas de barraginha nesse trecho seriam 4. Nós vamos mostrar a figura logo em seguida. Tá? A capacidade de armazenamento dessas 4 caixas ou barraginhas, e elas poderiam encher 5 vezes por ano. Elas vão encher só isso? Claro que não, elas vão encher mais. Porém, nós estamos trabalhando com margem de segurança, porque aqui nós estamos considerando 60% de eficiência. E aí as margens também vão contribuir aqui. Nós queremos chegar a 90%. Aí é um trabalho mais detalhado, que a gente já tenha dados, mas nós vamos apresentar se a gente combinar isso com a prefeitura, né? Aqui, por exemplo, a região daquele morro mais declivoso. Você tem um outro resultado aqui, tanto de volume de captação, por ele ser mais extenso, né? Mais declivoso, uma área maior automaticamente, e aí você tem 4 caixas ou barraginhas captando quase o dobro de volume de enxurrada. Vamos mostrar esses números agora em imagem. O primeiro trecho, ele começa aqui no alto daquele lançante, né?
E aqui está aquela lombada que nós mostramos, onde a água é desviada para a margem da estrada. Então, aqui seriam construídas 4 barraginhas ou caixas nessa situação, tá? Com a capacidade de 8 metros cúbicos cada uma. Então, para uma chuva de 60 milímetros em meia hora, o volume escoado seria nesse trecho de 24 mil litros. E a nossa capacidade de retenção é de 32 mil litros. Então, está com a margem de segurança. O trecho 9 é o mesmo raciocínio. Começa aqui no alto do morro, tá? Desce aquele morro mais inclinado. Aqui embaixo está onde a água está atravessando para o curso d'água. Aqui está o curso d'água. Aqui uma pequena grota onde a gente mostrou lá a viabilidade de construir aqui uma barraginha. E do lado de baixo também. Então aqui é uma outra situação onde nós teríamos 4 barraginhas com 15 metros cada uma. Um total então de 60 metros cúbicos. Se nós tivermos uma chuva aqui torrencial, que está dentro daquela última faixa lá que a gente mostrou, naquela planilha, seriam gerados 43.500 litros. As barraginhas têm condição de reter 60, então tem a margem de segurança aqui, nesse caso também. Bom, eu quero agradecer aqui então a participação, a contribuição de todos, principalmente o professor Valente, a Daça, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.